Com Mimesis e Modernidade, lançado em 1980, Luiz iniciou a abordagem de um dos assuntos centrais de sua reflexão e que concorre para lhe conferir um espaço próprio no campo dos estudos literários. Esse livro é dividido em duas partes centrais, sendo a primeira dedicada a Mimesis entre os gregos e a segunda à visão do procedimento a partir da modernidade. Assim, mostra o conceito normatizado já em Platão e Aristóteles, mantido como sinônimo de imitação pela maioria dos teóricos e, na verdade, insuficiente quando se pensa em nomes como os de Mallarmé, a quem Luiz confere o crédito de pioneiro no estabelecimento do conceito de mimesis de produção. O percurso de mimesis e modernidade já fora percorrido por Auerbach no célebre livro Mimesis de 1946. Luiz reconhece a importância do predecessor, mas não se furta a criticá-lo. A seu ver, o colega alemão não poderia conferir o devido valor a James Joyce, sob pena de afetar, cito, o harmônico equilíbrio de sua visão de mimesis, pois, em Joyce, o reajuste da antiga época ao cotidiano moderno implica a adoção da paródia. A mimesis agora não se metamorfoseia, senão para dizer de um desacerto entre o mundo e a visão comunicada pelo poeta. Fim da citação. Essas palavras constituem uma das principais defesas da necessidade de se rever o conceito de mimesis, cujo eixo, em sintonia com a literatura produzida, sobretudo a partir do final do século XIX, precisava se deslocar para a diferença enquanto correlato da poiesis. Completa o livro uma terceira parte dedicada à obra de Borges. Sobre este livro, eu mesma farei as perguntas. Luiz, tenho grande satisfação de poder dialogar com você novamente sobre sua obra. Como em 2010 elaborei 20 perguntas sobre mimesis e modernidade por ocasião da publicação da coletânea de entrevistas Luiz Costa Lima, uma obra em questão, por vezes ocorrerá aqui uma espécie de mise en abîme. Pergunto sobre as respostas que você deu às perguntas que fiz anteriormente sobre o mesmo livro. Então, primeiro, inicio com o destaque do lugar de mimesis e modernidade no âmbito de sua reflexão teórica, por se tratar do primeiro livro em que você aborda mais detalhadamente a questão da mimesis, que tem sido um dos mais constantes desafios ao seu pensamento. Em resposta à minha pergunta para a coletânea de entrevistas, Luiz Costa Lima, uma obra em questão, você reforçou esse ponto ao afirmar que mimesis e modernidade, cito Luiz, é, de fato, o primeiro livro em que encontro minha própria voz. Retomo uma pergunta feita em 2010, cuja repetição se justifica tendo em vista que, felizmente, para seus leitores assíduos, sua teorização sobre a mimesis tem se mostrado um work in progress, desdobrada e aprofundada em novos trabalhos. Então, a pergunta: qual o atual estado da questão em sua reflexão sobre esse tema? Em sua resposta, peço que esclareça quais as principais mudanças ocorridas entre a primeira abordagem, feita em 1980, e a de seu último livro, Mimesis e Arredores, especialmente a partir da sua retomada da terceira crítica kantiana. Antes de responder a Ana, duas pequenas observações. A primeira me foi sugerida no caminho de vida pelo diálogo com essa senhora, que chamava a atenção, coisa que eu não sabia, que este ano completa-se um século de reflexão sobre teoria da literatura, iniciada por um então aluno da Universidade de Moscou, Shklovsky, que veio a ser descoberto, por sorte nossa, apesar das restrições stalinistas, foi redescoberto depois da Segunda Grande Guerra. Então, essa é a primeira referência. Estamos exatamente há um século de reflexão sobre teoria da literatura. A segunda referência diz respeito à própria UERJ,
Eu gostaria que essas mesas redondas, não só a de hoje, como a da semana passada e as seguintes, sejam fundamentalmente entendidas como uma forma de manifestação de apoio à resistência daqueles que fazem a UERJ contra salafrários que nos governam. Venho então à primeira pergunta dela. A presteza e a correção das perguntas, não só dessa primeira, mas dessa que teve Ana Lúcia, compensam a ostensiva falta de indagação que meu questionamento da Mimes tem suscitado. Enfatizo ostensiva falta de indagação. Ela aqui me pergunta se o último livro publicado sobre a Mimes e Arredores, se diferencia do primeiro que dedicava ao tema. Direi então. A primeira parte do Mimes e Arredores principia com uma alusão à cantora, a chansonnier francesa Edith Piaf, Commençons à zéro. Trata-se, por certo, de uma alusão irônica. Enquanto no Non Rien n'est Rien, de Piaf, era feita uma homenagem à vida, sempre digna de ser renovada, mesmo que sucedam derrotas e derrotas, a ironia consiste em que aqui se insistirá em reter o velho motivo da mimesis, mesmo sem a convicção de que esse ressurgir venha a provocar algum efeito efetivo. Em outras palavras, nesta versão do problema, mostra o saber porque o esforço empreendido tem sido quase igual a zero. Daí a referência a Piaf. Por que esse esforço tem sido quase igual a zero? Porque ele se insurge contra a tradição apenas analítica, isso para dizer em bons termos, porque ele se insurge contra a tradição apenas analítica, quando não impressionista ou determinista, sempre avessa a qualquer incursão teórica de nossa tradição crítica. Ou seja, repensar a mimesis supõe voltar a partir de um ponto zero. Acentuo que assim sucede entre nós, porque não teria condições, porque eu não teria condições de fazer um levantamento exaustivo da crítica ocidental. No entanto, pelos poucos exemplos que analiso, acentuo que a mimesis retorna à situação de ponto inicial por todo o Ocidente, e não apenas entre nós. Como entre nós estamos acostumados a seguir alguma corrente já internacionalmente afirmada, seria, portanto, de prever que o esforço que tenho feito fosse recebido com hostilidade ou abandonada com o fato. Ora, se todo o caminho feito supõe voltar a partir de zero, quem teria cometido a primeira partida, senão aquele Aristóteles? Estaria então dizendo que retoma a partida aristotélica, que retomaria o ponto de partida aristotélico? Não. Basta reiterar-se com um filósofo que permanece entre nós desconhecido, Hans Blumenberg, de que refiro duas formulações que traduzo um trecho mais longo. A natureza sempre se repete. Dizer. E a seguir, como não consegue, aspas, um fundamento para o que chamamos o mundo do homem, o homem consuma o que a natureza poderia haver consumado.
Portanto, se a mímese não é repetição do que a natureza já fizera, ela segue o padrão do que a natureza faz. Ou seja, a mímese aristotélica se punha em um intervalo. Ela não é mais tida como imitatio, repetição do já feito, mas tampouco é entendida como algo próprio ao homem. A retomada que empreendo deve muito à poética aristotélica, mas não segue estritamente seus passos. Basta notar-se a distinção entre o fazer animal e o fazer humano. O fazer animal, digamos, o ninho elaborado por certos pássaros, ou o requinte da toca do castor, esse fazer animal é sempre refeito do mesmo modo, enquanto o fazer humano se diferencia de acordo não só com o espaço e o tempo em que se realiza, mas de acordo com a diversa capacidade individual. Ao longo dos muitos séculos entre Aristóteles e o lapso de tempo em que tenho pensado, surgiram as contribuições decisivas de Kant, Vico e outros muito poucos nomes. Não pretendo fazer história ao indicá-los, mas apenas dizer que a criação da obra de arte tem sido minimamente acompanhada por uma reflexão teórica à sua altura. Daí a ousadia e a ironia com que olho para ela. Toda parte considerada, acima considerada, apresenta um rendilhado, quer dizer, toda parte considerada no mímesis e arredores, apresenta um rendilhado novo, mas não propriamente uma matéria nova. Esta estará reservada ao relacionamento da mímese repensada com a questão do controle do imaginário. Com efeito, o mecanismo de controle visava e visa a sujeitar, a curvar o arco inventivo do processo da mímese. Daí a necessidade de reindagar-se a função do cortesão, do cortediano, de Castiglione. O autor é com frequência elogiado por haver justificado o uso da arte pelas cortes europeias, mas especificamente italianas. Diria ao contrário. Ao assim fazer, ao estabelecer o uso de artistas pelas cortes, ao assim fazer, Castiglione obrigava o artista da corte a adaptar-se aos valores da corte. A matéria estritamente nova estará reservada a matéria estritamente nova no mimesis estará reservada à indagação da imagem. Na verdade, ela ali apenas se iniciava. Seu desenvolvimento pleno, quer dizer, o desenvolvimento pleno da análise da imagem, do papel da imagem, seu desenvolvimento pleno só aparecerá na discussão que virei a estabelecer com Didi Huberman, em livro que permanecerá inédito até finais do primeiro semestre do próximo ano. Quer dizer, o livro já está escrito, mas não pode aparecer antes. Por ora, basta dizer, o termo imagem, como o próprio nome literatura, faz parte de acepções automatizadas cujo uso, de fato, não nos diz nada. Por isso, a TV não se cansa de falar de imagem quando simplesmente se refere a fotos ou a impressões de cenas perceptivas. Por exemplo, eis a imagem do acidente, ou do roubo, ou do assassinato, etc, etc. E o historiador fala da imagem quanto ao testemunho de um fato. Imago perde sua relação de raiz com imaginare, portanto, seu caráter opositivo a realitas, raiz e oposição assinalados pelos dicionários etimológicos, e se torna mais um trombolho a banalizar uma indagação que deveria ser séria. Embora bastante curta, a indagação iniciada em mimes e arredores pode ser sintetizada por uma frase.
A imagem dotada de intensidade equivale a uma metáfora explosiva. A expressão, lamentavelmente, não é minha, mas sim de Blumenberg. Ou seja, uma metáfora que não se deixa traduzir por alguma glosa banalizada. Tomemos a aparentemente banal Morte e Vida Severina, de Cabral. Ela não diz respeito à morte e vida de algum Severino, pois Severino se torna agora um singular coletivo que aponta para a desigualdade em que se encontra a imensa maioria de nossa população. Entendê-la assim não permite que endossemos ou calemos ante a escalada ditatorial em que temos vivido. Eu lhes peço desculpa, eu escrevi isso, escrevi a resposta quase como linguagem automática. Só agora que eu me dou o trabalho de reler. Espero que tenha sido claro. O que eu digo, portanto, em suma, é que o Mimes e Arredores não apresenta uma temática nova, mas uma face diferente do mesmo. Do mesmo que? Da indagação da Mimes. Concentrando-se na questão da imagem, de que aqui no Mimes e Arredores se apresenta apenas um esboço desse Um operador teórico relevante que você sistematiza em Mimes e Modernidade e que tem sido muito empregado por diversos críticos brasileiros em suas análises de obras literárias é a distinção entre os conceitos de mimesis da representação e mimesis da produção. Passados 37 anos dessa formulação inicial, gostaria de saber como conceituaria atualmente essas duas formas de produção mimética. Darei apenas 2 passos. O primeiro passo corrige uma leitura que foi feita do par à questão. O primeiro passo corrige uma leitura que foi feita do par, leitura essa que me parece errada. A distinção entre mimes da representação e mimes da produção não é uma distinção valorativa, como normalmente se entendeu, sendo a mimes da representação entendida como negativa. Não. Isso equivaleria a retomar o termo representação como absorção mental do que se apresenta diante de nós. Quando entendo que representação alguma escapa de estabelecer um enlace entre o objeto, visto ou imaginado, e um sujeito. Então, em poucas palavras, mimes da representação e mimes da produção não vão ser entendidos como um par alternativo, de caráter valorativo. É desenvolvido no Mimes e Arredores da seguinte maneira. A mimes da representação supõe uma única transformação. Ou seja, uma cena ou uma história se transforma em uma invenção, se transforma em uma invenção. Seja, por exemplo, um quadro tornado famoso por Foucault, o quadro Las Meninas, do Velázquez. Ainda que a sua invenção se desdobre pouco a pouco, ainda que a invenção se desdobre pouco a pouco, os olhares do valido no fundo do quadro, dos reis retratados numa pintura, do próprio pintor, praticamente no centro do quadro, da pequena princesa e suas acompanhantes, do anão bobo da corte, que cruzam suas direções, ao passo que o cão, em primeiro plano, olha apenas para o chão, rumo ao hipotético espectador, tal desdobramento se cumpre sobre um único eixo, um eixo de uma única invenção. A imagem complexa diante de um hipotético espectador. É assim que eu entendo o mimes da representação. Repito, não é um conceito negativo, mas um conceito que supõe
uma tomada de contato com a inventio que se dá de maneira imediata, ainda que passível de ser desdobrada. Já na mimes da produção, a transformação da história em inventio se dá dentro da própria história. No primeiro caso, a história deixa de ser um fato, sem que transgrida a natureza de fato. No segundo, ao se falar em inventio dentro de si mesma, diz-se que algo sucede que não mais cabe como fato. A diferença se torna mais clara se recordarmos que um fato não é um dado natural, senão que algo reconhecido por caber na codificação sociocultural do que se entende por realidade. Por exemplo, a terceira margem do Rio de Rosa transgride o que se reconhece como fato a partir do seu produtivo. Tá? Ninguém imagina que existe uma terceira margem factual. Portanto, na mimes da produção, a decodificação correta, não importa que o produto da mimes desconheça uma única interpretação válida, a decodificação correta supõe que se baseia em algo que, desde sua abertura, não poderia ser tomada como factual. No prefácio para a segunda edição de Mimes e Modernidade, lançada em 2003, você menciona que, ao contrário do que esperava ao reler o livro para preparar a nova edição, essa releitura se revelou uma grata surpresa, com exceção do último capítulo, escrito anteriormente aos dois primeiros, intitulado A Antífisis em Jorge Luis Borges, sobre o qual você afirma que só o manteve, pois poderia ser, e eu cito Luís, útil para algum curioso que quisesse ver o provisório ponto de passagem que marcou sua reflexão, destacando que nesse capítulo teria, cito Luís novamente, sacrificado o escritor argentino à sua leitura titubeante. Não concordando com a sua severa autocrítica sobre esse texto, pergunto se não se encontra na categoria de antífisis então proposta um esboço para a elaboração do conceito de mimesis da produção que você faria um ano mais tarde. E mais, como você releria a obra de Borges a partir desse novo conceito, o de mimesis da produção, ainda não formulado naquela época? A exemplo do que Sérgio Medeiros fazia em nossa primeira mesa redonda, Ana Lúcia mostra como as minhas autocríticas podem ser extremamente injustas. Menos mal, não é? Se você faz uma autocrítica, você corre dois riscos. Pode ser injusto consigo mesmo, pode ser auto-louvaminheiro. Isso é a coisa mais detestável que me parece poder existir na vida. Então, concordo que o que chamava de antífisis em Borges preparava o que depois formulei como mimes da produção. Ligeiro parênteses, que não está escrito aqui, eu nunca consegui localizar, eu me lembro, o que me resta de memória, eu me lembro do termo antífisis, eu o encontrei em um texto de Marx, mas não me pergunte em que texto de Marx, porque eu tenho a obra completa de Marx publicada pela então DDR, pela então Alemanha Oriental, e no índice geral não aparece o termo antífisis. Não é possível que tenha sido um sonho dele, mas de toda maneira eu dou a autoria de quem tem direito. O termo antífisis é de Marx. Então, concordo com a Ana que, ao falar em antífisis a propósito de Borges, eu antecipava o que depois viria formular como mimes da produção. Daí que, como respaldo do conceito, desenvolveria a abordagem da obra do notável argentino, dizendo que ela se antepunha ao que tanto antes como depois tem caracterizado a prosa latino-americana.
seu apego à factualidade, ou seja, ao documental, mais recentemente, a sua variante testemunhal. Sem negar a oportunidade sociológica do testemunho, direi que, em geral, o documento, o testemunho, são modos de manter inerte a capacidade de reflexão do leitor. Todos nós somos mentalmente econômicos, isto é, preguiçosos. Se a rede de nossa cultura estimula a adoção do caminho mais curto, ou seja, econômico, ou seja, preguiçoso, se a rede de nossa cultura estimula a adoção do caminho mais curto, por que iremos esbanjar esforço que provavelmente receberá a resposta, mas que coisa complicada? Lamentavelmente, o que eu estou dizendo é, eu entendo muito bem que aquilo que eu faço viva no ostracismo, porque é anti-preguiça que é estabelecido por nossa cultura. Daí a grande fama da Rede Globo, que é a nossa matriz preguiçosa atuante hoje em dia. Já mencionei minha surpresa na releitura de Mimesis e Modernidade, ao constatar, especialmente nas últimas páginas do primeiro capítulo, a presença de um esboço da relevante tese do controle do imaginário que estaria no centro de seu trabalho teórico ao longo da década de 1980. Em resposta à questão que formulei a esse respeito, para o livro organizado pelo Downer, você afirmou que o desenvolvimento de sua reflexão sobre a mimesis, então eu cito Luiz, se deu por retroalimentação com a descoberta, entre aspas, do controle. Peço que desdobre um pouco mais a articulação entre esses dois temas nucleares que vem mobilizando o seu pensamento. Um parêntese, é claro que você já faz isso no Mimesis e seus arredores, que eu ainda não havia chegado nessa parte na leitura quando eu formulei a pergunta. A relação íntima entre a questão do controle e a longa travessia que temos feito sobre a Mimesis acentua um dado comum. Não desligo de minha atenção concentrada sobre a ficcionalidade literária, não desligo essa atenção concentrada sobre a ficcionalidade literária com um foco político. Mais especificamente, nego o ostracismo a que a Mimesis tem sido sujeita, e não só entre nós, à medida mesmo que me repugna a reacionária política retrógrada que caracteriza a nossa história de nação independente. Por isso mesmo, não desconheço a coerência dos que fazem de conta que o que tenho escrito não existe. O que eu quero dizer é que o entrelaçamento da questão do controle do imaginário com a travessia que eu tenho feito sobre a mimesis, esse entrelaçamento é paralelo ao entrelaçamento que estabeleço entre indagação teórica e focalização política. Quer dizer, não acredito no chamado teórico puro. Não existe isso. Se existe alguma pureza, não há pureza no teórico. O teórico está imbricado em lutas políticas. E entre nós, esse imbricamento, tal como penso, está relacionado à presença quase permanente de uma instituição de censura no interior da vida pública brasileira que, do ponto de vista da invenção e do ponto de vista da reconstituição, do repensar da mimesis, supõe o ostracismo da invenção, da criação. Essa é a resposta. Bom, passo a última. Em 2010, perguntei se você, após se dedicar tanto ao reexame do conceito de mimesis, ainda pretendia retornar a essa questão. Você me respondeu, então, com um não creio, que felizmente foi desmentido com a publicação de seu último livro, Mimesis e Arredores, publicado neste ano. Repito, então, a pergunta. Ainda teremos outros desdobramentos deste tema?
a resposta que eu elaborei é muito pequena, talvez dê para acrescentar mais alguma coisa. Sobre o desdobramento da Midas. Consciente que minha idade já não me permite uma vida prolongada, tenho procurado apressar o que suponho ter a dizer a respeito. Por isso, enquanto ainda procurava editor para o Minas e Arredores, e afinal a escolha foi muito ruim, enquanto procurava editor para o Minas e Arredores, dediquei um esforço concentrado ao tema em livro que deverá se chamar Limite. Creio que aí estará a última gota que exprimi do tempo. Mas isso não significa que então esteja esgotado o que ainda pretendo escrever. Mas não é prudente declarar o que ainda se pretende fazer. O acréscimo que me veio à cabeça que era necessário fazer é, através dessas mesas redondas, partir de antes até, quando eu vinha no Uber com o Tiago, se é que não foi antes do nosso encontro, eu dizia para ele que a pior fonte acerca do que eu tenho escrito sou eu mesmo. Porque eu acho que não é simplesmente uma questão de idade, eu acho que é uma questão de temperamento. Eu esqueci quase tudo que eu fiz. Então, à medida que eu sou obrigado a rever o que está sendo feito desde os anos 80, eu verifico que há tantas nuances, tantos rendilhados, que seria necessário, coisa que eu não farei, seria necessário fazer uma espécie de manual terminológico do que esse camarada tem pensado. Isso eu não vou fazer, mas eu sinto que seria necessário fazer.